Fala, meus queridos, tudo bem? Professor Matheus aqui para gravar mais uma aulinha para vocês. Hoje nós continuaremos falando aqui sobre o Egito Antigo, assunto que iniciamos lá na aula passada, na nossa live passada, tá certo? Pessoal, bom, aula passada a gente falou lá sobre, na live, o surgimento do Egito, onde se localiza o Egito, né? A gente falou sobre a importância do Rio Nilo, por favor, alunos, não se esqueçam, a importância do Rio Nilo, já que os egípcios moravam ali nas margens do Nilo e aproveitavam-se da cheia do Rio Nilo para poder fazer a agricultura, o pastoril. Logo, nós vamos ver que nós vimos na aula passada que várias comunidades foram sendo criadas às margens do Rio Nilo. Até aí, beleza. Só que nós vamos ver que essas comunidades vão começar a entrar em conflitos e união, fazer uma união entre elas, formando dois grandes impérios, tá? Os reis vão ser eleitos e os dois grandes impérios vão ser formados. Foi aí que a gente parou a nossa live e a gente vai continuar daqui. Pessoal, lembrando, os dois grandes impérios que serão criados no meio do Egito, lá em volta do Nilo, vai ser lá o Baixo Egito e o Alto Egito. Durante muito tempo eles vão ficar disputando entre eles por terra, por localização. Até que nós vamos ver que Menes, opa, deixa eu passar aqui, o faraó Menes, tá, vai acabar unificando o império. Por volta de 3100 antes de Cristo, nós vamos ver que o Alto Egito vai acabar dominando o Baixo Egito. Assim vai ser unificado o Alto e o Baixo agora, os dois serão a mesma coisa, o mesmo império. Todos eles serão Egito. E o rei, ou faraó, como nós falamos ali na nossa aula, o rei do Egito, nós chamamos ele de faraó. O rei do Egito que vai fazer essa unificação vai ser o faraó Menes. O faraó Menes vai ser aquele que vai dominar o Baixo Egito e unificar. Agora, Menes comanda todo o Egito. Não existe mais diferença entre alto e baixo. Agora o Egito é um só, todo ele comandado pelo faraó. Pessoal, no Egito Antigo a gente já chegou até a falar sobre isso. Os faraós, eles acreditam que os faraós são a encarnação de um deus. A gente vai falar sobre isso, o deus Horus. Então, ele acredita que o faraó é um deus vivo na Terra. Ele é um deus que vai reencarnando de faraó para faraó, tá bom? Então esse é um ponto muito importante que a gente tem que lembrar. Faraó é considerado um deus vivo e por isso que ele comanda o Egito. Senhores, já falamos sobre isso. Quando nós temos religião e governo, os dois ligados, nós temos uma teocracia. Então, se os egípcios acreditavam que o faraó era um deus e por isso que ele comandava, então nós temos um governo teocrático. Beleza, crianças? Continuando aqui. Senhores, faraó, como nós falamos, é a personificação de um deus. O que o faraó vai fazer? Eles acreditavam que o faraó é um deus na Terra, então por isso toda vez que ele morre ele vai reencarnar, por isso que o próximo faraó sempre vai ser considerado a reencarnação. Para você ser faraó, você tem que ser da família do faraó antigo. Então, se o faraó morre, o próximo a ser o faraó vai ser o filho dele, vai ser a reencarnação daquele faraó, vai ser reencarnado no corpo do filho dele. Os faraós eles tinham inúmeros poderes, entre um deles a população acreditava que os faraós controlavam o rio Nilo, tá certo? E outra coisa, as pessoas acreditavam no faraó e rezavam e faziam oferendas pro faraó, porque além deles acreditarem que o faraó controla o rio Nilo, eles acham que como o faraó é um deus, uma forma de você fazer amizade, estar próximo ou ser harmonioso com os deuses era respeitando o faraó. Então, para você não arranjar briga com os deuses, você é obrigado, você acaba respeitando os faraós dentro do Egito Antigo, beleza? Então, o faraó tem todo esse simbolismo nele. Além de ele ser um deus, as pessoas acreditam aí que ele é que faz a ligação entre o mundo terreno dos seres vivos com o mundo divino dos deuses do Egito. Maravilha? A sociedade. Pessoal, a sociedade ali era dividida em camadas. Ali eu coloquei uma imagenzinha aí, como vocês podem ver, de uma pirâmide. Uma pirâmide que é dividida em camadas, beleza? Então a sociedade do Egito era dividida em camadas. Essas camadas eram hereditárias. Então se o seu pai foi, você vai ser, seu filho vai ser, o seu neto vai ser. Você não consegue subir na sociedade, você não consegue ascender, tá? Então se você nasce numa camada, você vai morrer nessa camada e seus familiares também serão dessas camadas. Não existe mobilidade social. Você não pode nem subir, como também não pode descer
nas camadas sociais do Egito Antigo. Então, lá no topo, nós vamos ver ali 3 camadas importantes. O faraó no topo comandando tudo, né? Claro, então ele está lá no topo, ele é o que comanda tudo. Embaixo, os nobres, que basicamente é a família do faraó, os parentes do faraó. Esses caras são considerados nobres, por isso que ele tem um respeito e a galera obedece a esses nobres. Lá embaixo também nós vamos ver os sacerdotes, tá? Junto ali com os nobres. Os sacerdotes que são aqueles que, bom, lideram todo o culto, que armazenam comida, que comandam os santuários, que comandam toda essa questão religiosa. Então eles são muito importantes, já que os egípcios acreditavam muito em deuses e acreditavam que os deuses comandavam a sociedade deles. Então, os sacerdotes também estão ali no topo, também são uma classe privilegiada do Egito. Embaixo, os soldados. Soldados por quê? Porque o soldado ele é muito importante, os militares são muito importantes, principalmente quando o Egito entrava em guerra, o Egito conquistava, o Egito dominava algum outro povo e defendia também, a defesa também é muito importante. Então a gente tem que falar que essas 3 classes são as classes ali que a gente chama de elite. A elite é o faraó, a nobreza, os sacerdotes e também os soldados. Logo abaixo a gente vai ver uma classe chamada de escriba. Escribas é o seguinte, pessoal, não é todo mundo no Egito que sabia ler e escrever. Apesar de eles terem inventado a escrita dele, a escrita hieróglifa, o hierógrafo, né, que a gente falou em aulas passadas, não é todo mundo que sabe ler e escrever no Egito. Não. Na verdade, a escrita do Egito é muito complicada, é muito complexa, e você precisa passar a vida inteira para poder aprender a escrever. Tá? Então nós vamos ver que os sacerdotes escolhiam crianças, tá? Crianças de família de camponeses, pegavam essas crianças e treinavam essas crianças como escriba, que basicamente é a classe social que vai fazer o que está falando, né? Elas escrevem, elas leem. Então o que acontece? Quando eles vão fazer uma escritura sagrada, quando eles vão escrever nas pirâmides, quando eles vão escrever nos túmulos, nos sarcófagos, quem vai lá escrever é o escriba. Além do mais, quando eles vão cobrar impostos, tá? Nós vamos ver que quem vai fazer o cálculo, quem vai escrever os impostos, quanto foi cobrado e etc., também serão os escribas. Logo abaixo, nós teremos ali os comerciantes, que são muito importantes. Eles ali não são escravos, eles não trabalham no campo, mas eles pegam mercadoria do Egito, vão vender para fora do Egito, traz mercadoria de fora. Então os comerciantes também são uma classe ali que está no meio, digamos assim. Eles não são nem elite, mas também não estão abaixo, não estão na base. Eles estão no meio. A gente pode chamar aí de classe média, tá? São homens livres que vivem fazendo comércio, trocando e vendendo coisas. Embaixo nós temos lá os artesãos. Esses são pessoas que têm habilidades especiais, tipo um carpinteiro, um tecelão. Eles fazem produtos, né? Tipo roupas, eles fazem casas, eles fazem ferramentas, né? Eles têm aquelas habilidades e eles vão viver dessas habilidades. Então, se o faraó, se os camponeses precisam de enxada, um artesão vai lá, vai fazer enxada e vai trocar por comida e é assim que ele consegue sobreviver. E embaixo nós vamos falar da base, a classe mais baixa, mas uma das mais importantes. Eles estão embaixo, né? A pirâmide é assim, porque a base é que sustenta o topo, certo? Então nós vamos ver lá os camponeses, crianças. Os camponeses, eles trabalham no campo. Eles colhem, eles plantam, eles cultivam, eles cuidam do gado, cuidam dos animais. Eles é que produzem a comida para todo mundo dessa pirâmide. Mas eles são os que menos têm direitos ou poderes. Eles são a classe mais baixa. Mas não quer dizer que é mais baixa, que é menos importante, tá? Eles são muito importantes, porque se eles não trabalhassem, como é que eles iam comer, certo? Então, pessoal, os camponeses eles produziam essa comida, mas eles não ficavam com toda a comida, não. Eles tinham que pagar imposto. Então, parte do que eles produziam era levado para o faraó, para alimentar os faraós, os nobres, os sacerdotes. Então, na verdade, os camponeses produziam e a maioria do que ele produzia ia para as outras classes sociais. E embaixo, nós temos uma classe social ali que não tem liberdade, que são prisioneiros, os escravos, senhores. Os escravos no Egito Antigo e na Antiguidade inteira não tem nada a ver com cor, com etnia, igual a gente vai ver no Brasil, por exemplo, no século XV, né, os escravos que vieram da África, que são negros. Não, aqui o escravo é por dívida ou por guerra. Então, se você disputou com o Egito e acabou perdendo uma guerra com o Egito, o que acontece? Você perde a liberdade e vira escravo e vai trabalhar para o faraó.
Pessoal, o faraó a gente falou lá que às vezes ele quer construir grandes monumentos, grandes construções, como pontes, as pirâmides, alguns monumentos ali, alguns, como eu posso dizer, alguns lugares de oferenda, né, alguns monumentos religiosos, tipo a Esfinge no Egito. Bom, para isso ele chama os camponeses e os escravos e obriga esses caras a trabalhar na construção de grandes obras públicas. E essa é a sociedade do Egito. Não tem mobilidade e ela é feita em camadas, beleza? Pessoal, a religião do Egito. Bom, a religião do Egito é politeísta, e ali embaixo na imagem você consegue ver que eles têm vários deuses. Politeísta quer dizer vários deuses. Monoteísta, como a gente já falou lá dos hebreus, por exemplo, um deus só. A gente já teve uma aula para falar sobre politeísmo. Então, senhores, os egípcios eles eram politeístas. Eles tinham vários deuses e cada deus desse representa alguma força da natureza. Então você tem o deus do sol, o deus do raio, você tem o deus da água, você tem o Nilo, que é o deus do rio, tá certo? Você vai ter vários deuses representando cada um uma força da natureza. Como por exemplo, você vai ter o deus da morte, o deus do reino dos mortos, tá? Você vai ter um deus que representa a vida, o outro que representa a justiça. Então tem vários e vários. Cada deus tem um sentido, tá bom? Os deuses do Egito, eles são antropozoomórficos, tá? O que é antropozoomórficos? É quando o seu deus tem características humanas, mas também características de animais. Olha na imagem ali, vocês vão conseguir ver. Alguns têm, a maioria deles, aliás, tem cabeça, tem corpo de humano e cabeça de animal, tá certo? Então, quando Deus ele é metade humano e metade animal, a gente fala que esse Deus é antropozoomórficos. Antropo quer dizer homem, zoo quer dizer animal, e mórfico é a mistura, né? Então são deuses ali meio humanos, meio animais. São esses os deuses do Egito Antigo, tá certo? Pessoal, falando um pouquinho aqui sobre a religião, nós vamos ver que cada cidade do Egito tem um deus que ele preferia, tá certo? Nós vamos ver lá que se você fosse para uma cidade do Egito lá, X, eles curtem um deus. Se você for para outra, eles gostam mais de outro e assim por diante, tá? Cada cidade tinha seu deus. Eles adoravam todos? Sim. Eles rezavam para todos? Sim, fazia oferendas também para todos, tá? Isso aí é normal, mas cada cidade escolhia o seu deus favorito. Beleza? Só que tinha alguns deuses que eram adorados igualmente em todas as cidades do Egito, tá? Então, existem os deuses que a gente pode falar que são os deuses principais, os deuses primordiais. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a mitologia egípcia, tá? Quem são os principais deuses? Primeiro nós vamos ter Osíris, depois nós temos a Ísis, Seth e Horus, tá certo? Bom, Osíris era o deus de tudo, era o que comandava tudo. Ele tinha uma irmã chamada Ísis. Osíris e Ísis são dois deuses e são irmãos. Eles acabam se apaixonando e se casando. Professor, casamento entre irmão? Sim. No Egito isso era uma coisa muito comum. Eles casavam membros, principalmente das famílias ali de faraós e etc. Eles casavam membros próximos. Então, Osíris vai se casar com Ísis. Apesar de eles serem irmãos, eles eram casados, tá certo? E eles vão ter um filho chamado de Horus, beleza? Então Osíris é o deus supremo, o deus de tudo, ele governava, ele reinava o reino dos vivos, ele se casa com Ísis e tem um filho chamado Horus. Maravilha! O que acontece? O seu irmão, Seth, tá? Não gosta e queria tomar o lugar de Osíris no reino dos vivos, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai sequestrar Osíris, matar Osíris e colocar Osíris numa caixa e jogar Osíris no meio do rio Nilo. A esposa de Osíris, Ísis, vai correr atrás de Osíris, buscar Osíris, salvar Osíris, tá? E aí Osíris vai enfrentar Seth. No meio dessa luta, Seth acaba vencendo e acaba cortando Osíris em vários pedacinhos. Ele mata Osíris e corta Osíris em vários pedaços, tá? Esses pedaços ali vão ser jogados e espalhados por todo o Egito. Ísis, novamente, vai atrás de Osíris, pega todos os pedaços de Osíris de volta, gruda os pedaços de Osíris e mumifica Osíris, passa um pano e vai mumificar o corpo de Osíris. Osíris agora, ele vai renascer. Tá? Depois que Ísis vai lá e
reconstrói Osíris. Osíris renasce. Só que qual que é o problema? Ele está morto. Então Osíris morto, mesmo que ele tenha renascido, ele não pode mais ser o deus dos vivos. E ele acaba virando, então, o deus dos mortos, tá? Osíris vira lá o rei do reino dos mortos. Em seu lugar, nós vamos ver que vai subir no trono dele Horus, o seu filho. Beleza? Então, os faraós, eles são a reencarnação do filho de Osíris, Horus. Horus que vai subir no trono ali do reino dos vivos. Horus que vai ser faraó, tá certo? Ele que vai virar o faraó do Egito. Maravilha? Essa é a lenda primordial da história da mitologia egípcia, tá? Todos os egípcios sabiam dessa história, por isso que esses quatro deuses são os favoritos. Osíris, Ísis, Horus e Seth. Lembrando que Horus é o próprio faraó. Toda vez que um faraó morre, Horus sai do corpo do faraó e entra no próximo faraó. Passando aqui sobre a morte. Como é que era a questão da morte para o Egito? Nós vamos ver que os egípcios eles gostavam bastante da morte, eles tinham uma admiração incrível pela morte, tá? Então, eles tinham alguns ritos de morte quando eles morriam, tá? E nesses ritos nós vamos conhecer ali alguns outros deuses, né? Quais são os deuses? Primeiramente, se você era um egípcio e você morria, né? Quando você morre, o que aconteceria? Eles acreditavam que Anubis, um deus também, que era metade chacal, a cabeça de chacal, para quem não sabe, chacal é como se fosse um cachorro do deserto. É um cachorro que geralmente come carniça, né? Come animais mortos. Os Anubis, ele é um deus que é metade humano e metade chacal. Então, quando você morria, eles acreditavam que Anubis vinha buscar a sua alma. Ele pegava a sua alma e aí levava para o deserto. Lá no deserto, ele tinha uma balança, tá? Nessa balança, o que ele ia fazer? Ele ia pegar seu coração, ele tirava seu coração do corpo e colocava de um lado seu coração e do outro lado a pluma da deusa da justiça deles, tá? Então eles pegavam uma pluma dessa deusa e colocavam. O que acontecia? Ele ia pesar o seu coração. Se seu coração fosse mais pesado que a pluma da pena da deusa da justiça, nós vamos ver que Anubis te levava para Osíris, né? Osíris, que é o deus dos mortos. Osíris ia fazer o quê? Se seu coração fosse mais pesado, Osíris ia julgar todos os pecados, todas as coisas que você cometeu durante a vida, tá? Caso Osíris te absolvesse, tudo bem, você ia para uma espécie de paraíso, onde você ia viver ali numa situação boa, reviver os melhores momentos da sua vida. Mas, se Osíris, no meio do julgamento, escolhesse não te absolver, escolhesse que você é culpado, o que aconteceria? Ele pegaria seu coração e jogaria seu coração para Amit, que é um outro deus, comer o seu coração. Amit, ele ia comer seu coração e condenar o resto da sua morte a um dor e sofrimento profundo, tá? Amit é um deus que tem a cabeça de jacaré, ele tem aquelas plumas de leão e o resto do corpo dele é de hipopótamo, tá? Então Amit comeria o seu coração se Osíris te achasse culpado. Então o que aconteceria? Para o egípcio, eles têm medo de serem culpados, eles têm medo do julgamento, eles têm medo que o coração deles fique mais pesado do que a pena depois da morte. Então, durante a vida, eles respeitam muito os deuses, eles respeitam muito o faraó, para que não tenha que ser julgados depois da morte, beleza? Isso tudo é a religião dos egípcios antigos, tá? Ali na imagem, por exemplo, vocês conseguem ver o Anubis, a balança, o coração, a pena e atrás aquele deus monstruoso que é Amit, que comeria seu coração caso você fosse julgado. Beleza? Pessoal, a vida após a morte. Os egípcios eles acreditavam em reencarnação, que as pessoas voltariam à vida depois da morte, tá? Por isso, eles tinham a necessidade de guardar os cadáveres, os corpos, principalmente o corpo do faraó,
Tá? Então o que eles vão fazer? Eles vão desenvolver uma cerimônia de mumificação. Mumificar é preservar o corpo. Por quê? Eles acreditavam que um dia a alma voltaria para o corpo dela, para aquele antigo corpo que morreu. E aí ele precisava estar intacto, o corpo precisava estar bom para ser utilizado. Então os egípcios faziam o quê? Depois da morte de uma pessoa, eles pegavam o corpo, abriam o corpo, tiravam os órgãos, colocavam os órgãos ali em frascos para ser armazenado, e o corpo eles envolviam ali em algumas ceras e depois passavam um pano. O nome disso é mumificação. O corpo permaneceria intacto, não apodreceria, e assim quando a alma voltasse, ela poderia pegar ali os órgãos dela, colocar de volta no lugar, fechar seu corpo e voltar à vida vivendo, tá certo? Mas para isso, ela precisaria dos pertences. Então o que acontece? Tudo que é seu, principalmente se você for faraó, se você tem alguma riqueza, se você tem alguma coisa em vida, eles colocam junto do seu corpo, para quando você levantar, você pegar as suas coisas, pegar os seus pertences e poder continuar a sua vida, tá certo? Então por isso que os egípcios eles mumificam os cadáveres. Por isso que nós temos aquela lenda, aquelas histórias das múmias do Egito, tá? Uma coisa interessante que era colocada junto dos cadáveres, junto aos cadáveres mortos, era o livro dos mortos, tá? O livro dos mortos, que era um papiro enrolado, escrito lá, basicamente algumas escrituras sagradas, que guiaria ao espírito daquele que morreu pelo reino dos mortos, para que ele pudesse voltar à vida. Tanto é que na imagem ali tem uma galera mumificando um cadáver, colocando a cera, passando o pano, e do lado a gente vê Anubis, tá? O Anubis que é esse deus que guia os mortos, que busca as almas e depois entrega as almas de volta à vida. Anubis está com um papel ali, que é o livro dos mortos, depois ele enrolaria e colocaria do lado dos corpos mortos, né? Então os egípcios pegavam esse livro, faziam cópias desses livros dos mortos e colocavam junto com as múmias para que um dia elas voltassem à vida e continuariam, pegariam seus pertences e continuariam a sua vida, tá? Claro, senhores, isso é religião deles, isso é mitologia deles, eles acreditavam nisso, tá? Não quer dizer que realmente levantassem, tanto é que a gente falou, tem várias múmias ali mumificadas, né, armazenadas em vários museus espalhados pelo mundo, tá certo? Pessoal, e essa é a civilização egípcia, esse é o povo do Egito Antigo, beleza? Forte abraço, faça as atividades no final do livro, tá certo? Assim que possível eu vou estar corrigindo, provavelmente na próxima live a gente vai corrigir essas atividades. Abraço!